Pavinato, como você bem disse, a análise meramente no sentido de, o Flávio teria menos pontas soltas, vamos dizer assim, do que o Lula, é uma análise muito frágil, né? Que se demanda que o candidato tenha todos os requisitos e tenha uma reputação ilibada. Ele explicou das duas notas, ele trouxe esses dados que foram canceladas e tal, mas cheira muito mal, evidentemente, né? Conforme você disse, com a tal chave de acesso, que são 44 ou 45 dígitos, você conseguiria acessar informações básicas, mesmo sendo um terceiro da nota de outro prestador, outro tomador. Então ele falou, eu emiti, mas cancelei. O cara, o tomador seria o prestador seria o tomador do serviço, né? O prestador seria o Flávio, o escritório dele, que não é um escritório de advocacia conhecido no meio, né? Não tem muita proeminência, não se sabe de grandes clientes que tenha, em que pese haver o sigilo, né? É o CNPJ. É um CNPJ, exato. Tudo que indica que seja um CNPJ, que não tenha grandes clientes, nada leva a crer nesse sentido, né? Salvo o melhor juízo, não tem nem site, não tem nem lá clientela, opera na área de, sei lá, inventário, divórcio, né? Então, onde se consta, não tem, seria um escritório nesse sentido. Então, cheira muito mal, evidentemente, né? E como você bem mencionou, não seria a primeira explicação, que depois precisa fazer uma explicação da explicação, e uma explicação da explicação da explicação. Lembrando, você trouxe corretamente, a tal da auditoria do filme Dark Horse, que não foi feita até o momento, não foi apresentada, e foi uma das justificativas trazidas pelo Flávio e pelo seu entorno, no sentido de, mandamos fazer uma auditoria completa, esmiuçada, para saber nesse sentido. Então, que se apresente, evidentemente. É claro que não se está pondo na mesma balança de mensalão, petrolão, essas coisas, mas é necessário que se traga as informações. Assim, o candidato à presidência ele é escrutinado, é sabatinado, sua vida é revirada de cabeça para baixo, e isso é evidente que isso será feito. Então, não adianta rebater o jornalista, né, o portal, tem que rebater o fato, né? A partir do momento que o fato é trazido a público, ainda que ele goze de algum sigilo fiscal, alguma a lei geral de proteção de dados em tese não permita, a partir do momento que virou público, deve sim esclarecer, até porque você vai estar concorrendo ao cargo principal da nação brasileira, né, que se demanda, você vai indicar 3 ou 4 juízes para o Supremo Tribunal Federal, você vai nomear ministros para pastas que têm orçamentos de bilhões de reais. Então é necessário que se explique, que tenha em mente que isso vai continuar acontecendo, seja fogo amigo, como você trouxe a hipótese, seja de terceiros, seja dos inimigos, seja uma resposta que ele falou, que a campanha dele teria dito que vamos apresentar áudios de grandes autoridades, e na sequência vem uma contra ele também. Então, assim, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, existe o sigilo, ok, mas a gente sabe que no Brasil os nossos dados, né, se você assina qualquer serviço de telefonia, no dia seguinte estão te propondo golpe, vai chegar no WhatsApp, então os nossos dados estão aí para todos acessarem. Na Praça da República, exato. Chave de acesso, você compra tudo. Atestado médico, tudo de tudo. Então, assim, os dados são supostamente protegidos, mas na prática a gente sabe que é de fácil acesso. Nessa consulta existem softwares que acessam a vida inteira da pessoa, desde o que deve, o que não deve, o patrimônio, quais as relações. Então hoje está tudo linkado, e especialmente nesse novo sistema que você mencionou, das notas fiscais, que agora é federal, ou seja, tem um sistema lá federal perfeitinho, quem tiver a senha lá de funcionário público acessa, com esse acesso, acessa de todo mundo. Olha, é claro, a gente tem que deixar claro aqui, porque eu acompanho o chat, né, e política é futebol e a gente tem que lidar com esse fato, não só reclamar. Você tem que lidar com isso, é uma realidade brasileira. E uma coisa tem que ficar clara, ninguém quer criminalizar que o trabalho. A secretária do Daniel Vorcaro, porque recebia o salário dela, ela também é criminosa? Óbvio que não. O funcionário do banco, a tia da limpeza, o dono da empresa de limpeza terceirizada, faziam parte do esquema? Provavelmente não. O sujeito que era office boy, ou quem trabalhava na secretaria de imprensa, no RH do banco, não tem problema nenhum. Recebiam dinheiro, é claro, do Banco Master, do Vorcaro, ou de qualquer empresa ligada ao grupo econômico que pudesse fazer o pagamento dos seus vencimentos, mas essas pessoas não cometem crime da mesma maneira os advogados e os prestadores de serviço. Isso tem que ficar claro.
Segundo ponto. Gera-se um problema aqui na esperança do brasileiro. Em primeiro lugar, porque essa mácula que é exposta nesse momento da pré-campanha, ela torna distante o sonho daqueles em verem o Lula fora do Palácio do Planalto. Porque a mácula do candidato à oposição a Lula não quer dizer que Lula virou santo. Não, repito aqui, Lula é hors concurso. Ninguém consegue ser mais bandido do que ele. Então, o mal feito de um não apaga a bandidagem, a não ser para o STF, que já apagou certa vez a bandidagem de Lula. Mas o fato é que isso transfere para as calendas ou para os domínios da insânia o fato de Lula não ser mais presidente. Ora, tendo dito tudo isso, de que uma coisa não compensa a outra, a gente tem que decidir se os dois candidatos forem estes, o da situação Lula e o da oposição Flávio, apesar de todos os pesares, inclusive este, eu aceito que esta eleição seja a escolha do menos pior, porque também não vamos nos enganar. Ai, não, é a solução. Se não houver explicação, e não houve explicação até o momento, nós estaremos escolhendo o menos pior. E muita gente fica aqui. E aí, Pavinato? E o Metrópolis que recebeu do Master? Essa notícia do começo do ano, que eu já tratei no programa aqui, né? Muita gente fica... E aí, agora? Recebeu do Master? Primeiro, eu não recebi nada. Eu sou um prestador de serviços aqui. Eu não recebi dinheiro do banco, mas muito pelo contrário. Na minha vida eu só recebi notificações e intimações do Banco Master. E, em segundo lugar, quanto ao Metrópolis, isso já foi exaustivamente tratado, inclusive neste programa aqui por mim, mostrando a correlação da verba publicitária, do pagamento publicitário do Banco Master para divulgar o Will Bank em estádios, porque o dono do Metrópolis nem foi o Metrópolis, foi o dono dele. São pessoas distintas. Ele comprou todos os direitos publicitários da Série D do Brasileirão. E como o Master estava patrocinando Hulk, SBT, Band, ele quis colocar a marca do Will Bank nos estádios na Série D do Brasileirão. Então, quando isso saiu na imprensa, o Metrópolis esclareceu. E comprovou, está aqui. E é isso que se espera do Flávio Bolsonaro, que faça o mesmo. E não que saia falando das duas notas que foram canceladas e não fale do resto da matéria, porque tem uma terceira nota. E a terceira? E a terceira? Aí você vai me perguntar, mas é um crime violar o sigilo fiscal? Mais ainda, violar o sigilo fiscal de um escritório de advocacia, tentando criminalizar assim a atividade do consultor legal. É claro que, na qualidade de advogado, disse aqui o Wellington uma frase muito bem colocada, eu sou advogado, eu tenho direito ao sigilo fiscal do meu escritório, mas eu não sou candidato a presidente da República. E tem mais. Se o Brasil, em especial o eleitor da direita, porque é ao qual interessa o que eu vou dizer, fechar no seguinte entendimento, não é para investigar esse negócio, porque isso seria criminalizar a advocacia e nós não podemos admitir que se escarafunche a relação entre cliente
e advogado. Nós vamos ter que aceitar que isso vai ser um salvo-conduto para o caso Viviane Bart de Moraes, porque, em tese, ela também ficaria ilesa de qualquer investigação, Wellington. Pavinato. O Flávio não ajuda a gente. Não ajuda. A família inteira. Eles não estão ajudando a gente. O único que ajudaria, o Moraes silenciou, porque deixou, acho que sabidamente, né, ele falou que sem o Jair ia virar esta feira de Mangaio. Perfeito, perfeito. Semelhante àqueles cenários em que a matriarca, o patriarca morre e a família começa a se desestruturar inteira. Recomendo, inclusive, que assistam a série Succession. É maravilhosa. Se não me engano, é da HBO. É da HBO. Da HBO. Maravilhosa série. Tem muito do que a gente está vivendo em relação à família Bolsonaro naquela série. Filho tentando se provar para o pai, uma série de coisas. Mas voltando aqui ao que interessa. Quando você quer assumir a presidência da República, você se lança como pré-candidato, o ideal, se você estiver rodeado de pessoas inteligentes, que estejam pensando no Brasil, que queiram o seu bem, e que queiram que você seja uma candidatura competitiva, o ideal é você ser sabatinado internamente pelos seus pares. Diga aqui tudo que tem de errado, tudo que tem de suspeito, com quem você teve um envolvimento que seja controverso, joga tudo na mesa para a gente montar uma estratégia, fazer aqui uma análise preditiva de cenários, para ter tudo pronto, e o que for possível a gente lançar antes, a gente faz. Acho que isso não aconteceu com o Flávio. Estou até duvidando se de fato essa candidatura foi pensada estrategicamente com antecedência, porque parece que foi tudo feito às pressas, e está sendo feito ainda. E não pode, a gente está falando do futuro do Brasil. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, esse despreparo, né? Parece que isso não aconteceu, né? Reiterando aqui o que já falei quando vim aqui anteriormente, falando que está rodeado de ineptos. Outro ponto, abre o jogo. Olha, quando eu vi essa notícia hoje, eu até publiquei nos meus stories, por quê? De novo, a gente sendo surpreendido, a população sendo pega de surpresa, pelo amor de Deus. O Flávio não tem um amigo, ele não tem uma pessoa sincera no entorno dele, falar, meu irmão, vamos jogar isso sério, vamos fazer isso acontecer. Não tem uma pessoa minimamente inteligente ao redor dele para falar, irmão, antecipa o que precisa antecipar. Porque tudo bem, vamos aí pro ponto do advogado, né? Por mais que ele seja um advogado individual, um advogado ali autônomo, não tenha um escritório, uma grande estrutura, tudo bem. E também vamos colocar aqui, porque eu não sou leviano, as pessoas me perguntam, por que o Alexandre de Moraes não te prendeu ainda? Porque eu faço a crítica mais contundente que a minha, é impossível fazer ao Alexandre de Moraes. E arriscada. Arriscada. Então eu falo assim, por que eu digo que a Viviane não tem condição, preparação técnica, ela não é advogada para milhões? O Flávio é político de carreira, ele não é advogado para uma consulta de 500 mil. Então assim, eu falo do Kevinho com K, eu falo da Viviane Bart, eu falo de quem quer que seja, porque eu não posso aqui ser leviano. Então é por isso que eu faço a crítica dura quanto o Alexandre, quanto o Kevinho, porque aqui não é seletivo, eu não brigo com fato, eu não brigo com notícia. Então assim, não é advogado para dar uma consulta de 500 mil, vamos combinar. Não, claro. Todo mundo aqui é formado em direito, sabe disso. Sabe o Cristo que é para receber 5 contos. Perfeito. Tem essa questão de não ser um advogado, né, proeminente e tal. Fica estranho. Tudo bem, Wellington, mas a tabela da OAB fixa valores mínimos, não fixa valores máximos. Ok, mas é como foi dito aqui. Então a gente vai ter que aceitar que é lícito pagar 129 milhões para Vivi de Moraes. E não é. Fere a lógica mercadológica. Tá? Fere. E aí, entrando na questão sigilo advogado-cliente, que eu entendo, também concordo, não pode ser criminalizada essa relação. Mas quando você escolhe ser presidente da República e você sabe que sua vida vai ser vasculhada, você deve, pelo menos, ter essa noção mínima de que você está tendo o bônus, vou ser presidente, vou ter benesses, uma baita responsabilidade, prestígio, mas tem o ônus. E o ônus você vai ter que abrir mão da sua vida privada. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. Então, acho que aqui é um ponto que ou o Flávio assume de vez
a postura de candidato sério à presidência da República e arruma a casa e joga limpo com o seu eleitor, porque é um eleitor exigente, sim. Tá? O eleitor de direita é um eleitor que tem um compromisso moral com as coisas corretas, porque senão dá elas por elas, né? Vira um petismo de verde e amarelo. Ou simplesmente fala, olha, não sou o melhor candidato para enfrentar isso aqui, tô abrindo mão pelo Brasil e siga seu rumo. Eu acho que é um ponto que tem que ser feita essa reflexão. Não dá mais para ficar sendo surpreendido. Daqui a pouco a gente vai estar aqui esculhambando o cara, porque o cara não se ajuda e não ajuda a gente. Lamento, Flávio, gosto de você. Dia 17 de novembro, antes até de você anunciar, falei num outro canal, para mim o Flávio pode ser um candidato, mas o que tem sido feito tem acabado com a base, acabado com o apoio, tem criado constrangimentos. Tem que arrumar essa casa. E é como o Pavi falou, a gente quer que você seja candidato, quer que essa candidatura se viabilize. Se ajuda. Pelo amor de Deus e pelo Brasil. Exato. E repito aqui, foi bom você tocar nisso. Aqui vocês estão vendo um eleitor, um ser humano e um profissional, um jornalista. Como profissional, como jornalista, eu tenho que colocar todas as interrogações no Flávio, mas como ser humano eleitor, eu digo que, mesmo que ele não explique essa situação, porque ele não explicou a terceira nota. Mesmo que ele não explique, eu seguirei votando nele se ele for candidato. Ah, mas por quê? Porque do outro lado tem o Lula. Eu não preciso aqui passar a elencar todo o mal que esse demônio fez pro país. Ah, então você está indo pelo menos pior? Tô. Porque abster-se não é uma resolução para mim na política. Não é. Eu tenho que fazer uma escolha. Então, se ele não conseguir explicar a realidade disso, o meu voto será para o menos pior. E qualquer um que estiver ao lado do Lula será o menos pior. Só se o Alexandre de Moraes concorrer com Lula, aí eu não sei o que eu faço, aí eu me mato. Aí eu vou pra sacada de casa e pulo. Porque Lula e Alexandre de Moraes... Pensa nessa situação. Agora, não dá para querer ter os benefícios privados sendo homem público. O homem público se expõe. Até porque o homem público sobrevive do dinheiro do privado, através que lhe é tomado através dos impostos. E aí muita gente falando aqui, Pavinato, faz uma entrevista com o Flávio. Quem é que disse que eu já não tentei? E quem é que diz que ela vai melhorar alguma coisa? Porque no caso do Dark Horse, nenhuma delas melhorou nada. Pelo contrário. Aí muita gente aqui, Pavinato está se revelando. Ninguém... Vocês encontraram nota fiscal minha? Foi eu que prestei serviço? O dia que eu der uma consultoria de 500 mil, eu não venho mais aqui ler mensagem de imbecil. O dia que eu estiver prestando consultoria de 500 mil, vocês não veem na minha cara aqui. Então eu queria, sinceramente, do fundo da minha alma, saber o que acontece. Pavinato, por que você não sai candidato a senador? Primeiro porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso trabalhar, porque eu sou da imprensa, não posso trabalhar enquanto faço campanha. E terceiro, que eu tenho uma vida pessoal que será escancarada em uma campanha. Ah, você cometeu crimes na sua vida pessoal? Não. Mas eu sou gay. E o meu público é conservador. Então vai sair foto minha, não cometendo crimes, mas de alguma intimidade minha que eu nem tenha sabido que foi registrada, porque eu sei que vai sair, eu escolhi ser alvo de pedra pública. Então, eu tenho que ter essa consciência.
E da mesma maneira que eu já disse aqui várias vezes, tudo que eu trago aqui nesse programa é 25% das coisas que eu conheço. E se 50% das coisas que eu sei fossem ditas na imprensa, quem disser ou tá morto, ou tá preso, ou sobre quem se disser não consegue ser mais absolutamente nada. Então você, que nos assiste, na qualidade de eleitor, não só na qualidade de eleitor, porque qualquer imbecil pode ser eleitor. Na qualidade de eleitor de qualidade. Você tem que saber qual é a decisão que você está tomando na sua vida. E não se enganar. E não se iludir. Eu tenho um amigo, por exemplo, que frequentava a Excalibur. Para quem não sabe, a Excalibur... Você conhece a Excalibur? Hein, Felipe? Você só vai no Fotô. Felipe tá aqui. A Excalibur é isso. A Excalibur é onde garotas muito bonitas estão procurando homens que as provejam. Escândalo. Né? Escândalo, não, Excalibur. Escândalo, Excalibur. Eu sei o nome do escuteiro. Olha. Excalibur. Aí outro dia ele foi e casou-se com a mulher da Excalibur. Um amigo meu. Casou-se com a mulher da Excalibur. Aí certa vez ele descobre algo sobre a mulher. Aí você vai falar o quê? Você quer o quê? A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Porque assim, se o cara sabe que está tirando uma mulher da vida, ou uma mulher ou uma bicha rica está tirando um garoto de programa da vida, a gente não pode fingir surpresa quando descobre uma traição. Não, só se a gente for tonto. Então é o seguinte, se tiver Lula e Flávio, continuarei escolhendo o Flávio, mas sabendo o que eu estou escolhendo. E é isso o que eu digo a você. Sabe o que você está escolhendo. Não queira tapar o sol com a peneira. Porque quem tem que dar justificativa é o candidato, não é o eleitor. Você não ganha 1 centavo de verba partidária, você não ganha 1 centavo do fundo eleitoral. Quem tem que dar satisfação é o candidato, não o eleitor. E o eleitor pode continuar sendo eleitor do candidato que não dá satisfação. Mas não venha fingir surpresa. A proposta é essa e a brincadeira no Brasil é essa. Tendo dito isso, para quem está na Smart TV, eu vou fazer um breve intervalo, mas eu